Você está no seu apartamento quando acontece. As luzes piscam uma vez, duas vezes e então morrem completamente. Você espera alguns segundos. Nada. Pega o celular. Sem sinal. Olha pela janela e percebe que não é só seu prédio, é a cidade inteira mergulhada no escuro. Você pensa que em algumas horas volta, mas não volta. Dias se passam. E aí você entende. As regras mudaram para sempre. Deixa eu ser brutalmente honesto com você. Existe uma hierarquia social que emerge no escuro, e ninguém te preparou para ela. A indústria de sobrevivência te vendeu a fantasia do lobo solitário tático, mas a verdade que ninguém te conta é que nos primeiros 30 dias de um blackout permanente, não é a falta de comida que te mata. É a falta de entendimento sobre como a sociedade se reorganiza quando a eletricidade desaparece. Existem regras invisíveis, uma nova ordem social que se estabelece em questão de horas, e se você não entende essa estrutura, você já perdeu antes de começar. Vou te mostrar exatamente como essa nova hierarquia funciona, quem ganha poder, quem perde tudo e como você se posiciona para não ser pisoteado quando o caos se organiza. Se você quer fantasias sobre se tornar o rei do apocalipse com seu arsenal tático, você está no canal errado. Mas se você quer entender como pessoas reais sobreviveram blackouts prolongados em países que você nem imagina e como você pode aplicar esses princípios na sua realidade brasileira, presta atenção. Inscreva-se agora, se você quer ser do 1% que entende que sobrevivência não é sobre equipamento, é sobre psicologia social e posicionamento estratégico. E me diz nos comentários, você acha que seus vizinhos sabem o seu nome? Porque essa resposta vai determinar se você sobrevive ou não. A primeira regra não dita que emerge em qualquer blackout permanente é esta: proximidade física se torna moeda social. No mundo com eletricidade, você pode ter amigos do outro lado da cidade, familiares em outros estados, redes sociais virtuais. Quando a eletricidade morre, essas conexões viram pó instantaneamente. Sabe quem se torna sua nova família? Seu vizinho de porta. Aquele cara do apartamento ao lado que você mal cumprimentava no elevador. A moça do térreo que você nunca conversou. Essas pessoas se tornam mais importantes para a sua sobrevivência do que seu melhor amigo que mora a 15 quilômetros de distância. Porque 15 quilômetros sem transporte público, sem gasolina disponível, sem iluminação pública, se tornam uma distância intransponível. A hierarquia social se reorganiza em círculos concêntricos. Primeiro círculo, seu andar, seu corredor. Segundo círculo, seu prédio. Terceiro círculo, sua quadra. Quarto círculo, seu bairro imediato. Qualquer coisa além disso se torna território estrangeiro nos primeiros 30 dias. Quem entende isso rapidamente e começa a construir alianças no primeiro círculo sobrevive. Quem fica esperando a ajuda de longe se torna vítima. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Você precisa conhecer seus vizinhos antes do blackout. Não no sentido superficial de saber o nome, mas saber quem tem habilidades, quem tem crianças, quem tem idosos, quem tem problemas de saúde, quem acumula recursos. Essa inteligência social se torna seu ativo mais valioso. Regra número 2. Competência específica substitui hierarquia econômica. No mundo iluminado, dinheiro compra poder. No escuro, habilidade prática compra segurança. O advogado rico do cobertura que nunca trocou uma lâmpada perde todo o status social. O zelador que sabe onde ficam os registros de água, que entende de encanamento, que consegue consertar geradores, esse cara se torna rei. A nova aristocracia do blackout não é formada por quem tinha mais dinheiro no banco. É formada por encanadores, eletricistas, bombeiros, enfermeiros, mecânicos, carpinteiros e pessoas que sabem produzir comida. Sua conta bancária virou número sem significado. Sua capacidade de purificar água, consertar coisas, tratar ferimentos ou cultivar alimentos é a nova riqueza. Deixa eu te pintar uma imagem real. Em blackouts prolongados documentados em países que passaram por colapsos de infraestrutura, a pessoa que sabia fazer sabão artesanal tinha mais poder de barganha que o executivo com cartões de crédito platina inúteis. A mulher que sabia costurar e consertar roupas recebia proteção e comida. O cara que entendia de ferramentas e conseguia improvisar reparos tinha fila de gente oferecendo recursos em troca dos serviços. Isso separa amadores de profissionais. Amadores acumulam equipamento tático caro.
Profissionais acumulam habilidades práticas que geram valor imediato para a comunidade. Se você não tem pelo menos 3 competências manuais que outras pessoas precisariam em uma crise prolongada, você é dependente, não independente. Regra número 3. Organização comunitária acontece em 72 horas, com ou sem você. Aqui está a física social brutal. Seres humanos não conseguem suportar caos indefinido. Em qualquer vácuo de autoridade, uma nova estrutura emerge naturalmente. Estudos de desastres reais mostram que após 3 dias de crise, grupos começam a se formar organicamente. O erro fatal que preppers solitários cometem é achar que vão se isolar e sobreviver sozinhos. A realidade é brutal e não negocia com fantasias individualistas. Humanos isolados morrem, sempre morreram. Somos primatas sociais que evoluíram em grupos cooperativos. Um indivíduo sozinho não consegue manter vigilância 24 horas, não consegue defender perímetro, não consegue processar recursos em escala suficiente. Quando a organização comunitária surge, você tem 2 escolhas: fazer parte dela desde o início ou ser incorporado à força depois. Grupos que se formam primeiro estabelecem as regras. Grupos que resistem à organização se tornam alvos ou párias. A pergunta não é se você vai fazer parte de um grupo, é qual grupo e em que posição. Pensa com lógica por um segundo. Nos primeiros dias, aparecem lideranças naturais. Geralmente são pessoas que já tinham alguma autoridade reconhecida. Síndicos, líderes religiosos, professores, militares aposentados, profissionais de saúde. Essas pessoas começam a coordenar recursos, estabelecer turnos de vigilância, organizar distribuição de água e comida. Se você está presente nessas primeiras reuniões, você participa da criação das regras. Se você se isola e aparece depois, você obedece às regras que outros criaram. Entende a diferença? Vou ser brutalmente honesto. Sua fantasia tática de ser o lobo solitário te transforma em alvo solitário. Regra número 4. Recursos visíveis criam alvos, recursos invisíveis criam segurança. No escuro, ostentação é sentença de morte. Aquele gerador barulhento que você comprou pensando em conforto, você acabou de pendurar uma placa dizendo: aqui tem combustível e equipamento valioso. A indústria quer que você acredite que acumular equipamento é preparação. A verdade é que a acumulação visível é vulnerabilidade. Durante blackouts reais, as primeiras casas invadidas são sempre as que demonstram ter mais recursos. Luz excessiva, barulho de geradores, movimento constante, tudo isso atrai atenção indesejada. Sobreviventes experientes de crises prolongadas seguem um princípio: aparência externa de escassez, organização interna de abundância. Sua casa deve parecer tão afetada quanto as outras. Luz mínima, barulho mínimo, movimento discreto. Mas por dentro, você tem sistemas funcionando silenciosamente. Isso significa repensar completamente sua estratégia de energia. Geradores a gasolina são para emergências médicas em grupos organizados, não para conforto individual. Painéis solares portáteis pequenos para carregar lanternas e rádios, sistemas de iluminação LED de baixa potência, tudo discreto e silencioso. Mesma lógica para comida e água. Você não faz churrasco na laje enquanto todo mundo passa fome. Você não desperdiça água lavando calçada enquanto vizinhos racionam. Ostentação de recursos gera ressentimento e ressentimento gera violência. A única segurança real vem de parecer igual ou ligeiramente pior que a média comunitária. Regra número 5. Informação se torna a moeda mais valiosa. Quando os sistemas de comunicação colapsam, quem tem acesso à informação tem poder desproporcional. Rádio AM/FM portátil a pilhas não é luxo, é ferramenta crítica de sobrevivência. Nos primeiros dias de um blackout permanente, informação sobre o que causou a crise, quanto tempo deve durar, que áreas foram afetadas, onde há distribuição de recursos governamentais, tudo isso determina decisões estratégicas. Você fica ou evacua? Você raciona ou consome? Você negocia ou guarda? Aqui está o segredo. Enquanto outros entram em pânico porque não sabem o que está acontecendo, você que mantém acesso à informação pode tomar decisões racionais. E mais importante,
você pode compartilhar informação seletivamente, o que te dá influência no grupo comunitário. Mas cuidado com desinformação. Em crises, boatos se espalham mais rápido que fatos. Sua responsabilidade como pessoa informada é filtrar ruído e compartilhar apenas informação verificada. Quem espalha pânico perde credibilidade rapidamente, e credibilidade perdida não se recupera. Regra número 6. Higiene colapsa antes da fome, e doenças matam mais que violência. Todo mundo foca em comida e água, mas negligencia saneamento. Vou te pintar a realidade brutal. Após uma semana sem coleta de lixo, as cidades começam a feder. Após 2 semanas, roedores e insetos proliferam. Após 3 semanas, doenças gastrointestinais se espalham. A termodinâmica da decomposição não negocia com seu nojo. Matéria orgânica apodrece, patógenos se multiplicam exponencialmente em condições quentes e úmidas. Sem saneamento básico funcional, você está vivendo em cenário de cólera, disenteria, hepatite A, febre tifoide, todas doenças que mataram bilhões antes da infraestrutura moderna. Comunidades que organizam gestão de resíduos nos primeiros dias têm taxas de sobrevivência dramaticamente superiores. Isso significa latrinas comunitárias posicionadas corretamente, sistemas de compostagem para resíduos orgânicos, queima controlada de lixo quando possível e isolamento rigoroso de doentes. Sua preparação pessoal deve incluir sabão em barra em quantidade absurda, água sanitária para desinfecção, luvas descartáveis, sacos plásticos resistentes, papel higiênico e alternativas quando acabar, materiais absorventes e conhecimento básico de isolamento de patógenos. Isso separa sobreviventes de vítimas. Sobreviventes entendem que microbiologia mata silenciosamente. Você pode ter comida e água, mas se você não gerencia dejetos e mantém higiene básica, enterobactérias vão te destruir de dentro para fora. Regra número 7. Crianças e idosos se tornam responsabilidade coletiva imediata. Em qualquer crise prolongada, a comunidade que protege seus mais vulneráveis tem coesão. A que abandona seus fracos se fragmenta em violência. Aqui está a física social. Crianças pequenas e idosos não conseguem defender perímetro, não conseguem processar recursos eficientemente, precisam de cuidados constantes. Em lógica de lobo solitário, são peso morto, mas em dinâmica comunitária real, são a cola que mantém grupos unidos. Grupos que instituem cuidado coletivo para crianças e idosos nos primeiros dias desenvolvem senso de propósito compartilhado. Pais podem participar de turnos de vigilância, sabendo que alguém confiável cuida das crianças. Adultos podem buscar água sabendo que idosos não estão sozinhos. Essa divisão de trabalho multiplica a eficiência. Contraste com grupos que ignoram vulneráveis. Famílias se isolam para proteger os seus, cooperação diminui, desconfiança aumenta e, eventualmente, o grupo colapsa em facções. A humanidade que você mantém em crise determina a humanidade que sobrevive após a crise. Eu sei o que você está pensando. Cadê a parte sobre armas e defesa? Porque esse é exatamente o erro que a indústria tática quer que você cometa. Armas sem comunidade organizada é receita para desastre. Defesa individual contra ameaças coletivas é suicídio tático. A verdadeira segurança em blackout permanente vem de números, organização e valor que você oferece ao grupo. Um indivíduo armado até os dentes pode segurar posição contra 2, talvez 3 atacantes. Um grupo organizado de 20 pessoas, mesmo mal armadas, é fortaleza. Defesa efetiva requer vigilância 24 horas, sistemas de alarme improvisados, rotas de escape planejadas e, acima de tudo, razão para outros membros do grupo defenderem você. Se você ofereceu expertise médica, se você compartilhou recursos, se você ajudou na organização, todo mundo tem interesse em sua segurança. Se você foi egoísta e isolado, ninguém corre risco por você. Regra número 8. Bartering surge naturalmente, mas valor é contextual. A economia de trocas que emerge após o colapso monetário não funciona como videogame. Você não troca 3 latas de feijão por uma bateria simplesmente porque decidiu valores arbitrários. Valor flutua drasticamente baseado em necessidade imediata, abundância relativa e urgência temporal.
Água vale ouro em seca, mas menos em chuva. Antibióticos valem fortuna quando alguém está com infecção, mas quase nada quando todos estão saudáveis. Velas valem muito nas primeiras semanas, menos quando as pessoas adaptam rotinas para a luz natural. Preppers que acumulam itens de barganha específicos baseados em listas da internet vão descobrir que valor real é determinado por oferta e demanda local. Você acumulou 1000 isqueiros porque leu que são moeda de troca? Ótimo! Mas se 3 pessoas no seu grupo já têm estoque similar, você desperdiçou recursos. Itens de valor universal que raramente perdem relevância. Medicamentos básicos, especialmente analgésicos e antibióticos quando disponíveis, ferramentas de qualidade que não quebram, sementes de cultivo, sal, sabão, álcool isopropílico e conhecimento. Sempre conhecimento. Aqui está a verdade que ninguém te ensina. A melhor moeda de troca não é item físico, é serviço oferecido. Consertar algo, ensinar uma habilidade, cuidar de criança, tratar ferimento, mediar conflito, tudo isso gera obrigação social muito mais forte que troca simples de objetos. Regra número 9. Adaptação psicológica determina sobrevivência mais que recursos físicos. A realidade mais dura de blackout permanente não é física, é mental. Ver sua rotina confortável desintegrar, aceitar que normalidade não volta, processar perda de conveniências que você considerava direitos básicos. Fases psicológicas são previsíveis. Negação nos primeiros dias, raiva quando percebe a escala, barganha tentando negociar com realidade, depressão quando aceita perdas e, finalmente, aceitação que permite adaptação funcional. A maioria das pessoas trava em raiva ou depressão e se torna peso para o grupo. Sobreviventes efetivos aceleram esse processo conscientemente. Eles permitem luto breve pelo que perderam, mas rapidamente redirecionam energia mental para o que podem controlar. Não adianta lamentar Netflix, foco na próxima refeição. Não adianta sentir falta de ar-condicionado, foco em ventilação natural. Crianças adaptam mais rápido que adultos porque têm menos apego a confortos específicos. Idosos que viveram antes de certas tecnologias também adaptam bem porque lembram de alternativas. Adultos de meia idade criados em abundância tecnológica sofrem mais porque nunca desenvolveram resiliência para a privação. Prepare sua mente agora. Pratique desconforto voluntário. Durma sem ar-condicionado. Passe um dia sem internet. Cozinhe sem eletricidade. Caminhe longas distâncias. Quanto mais você experimenta privações controláveis agora, menos choque psicológico você sofre quando privação vira obrigatória. Regra número 10. Tempo se reorganiza. E quem não se adapta desperdiça energia. Sociedade moderna opera em tempo artificial. Horários fixos, compromissos agendados, urgências fabricadas. Blackout permanente te joga de volta ao tempo solar. Você acorda com luz, trabalha enquanto enxerga, descansa quando escurece. Resistir a esse ritmo é queimar recursos preciosos. Usar vela ou bateria para ler à noite, quando você poderia ler de tarde, é desperdício. Trabalhar sob sol escaldante, quando você poderia trabalhar na sombra da manhã, é burrice. Tentar manter rotina de quando tinha eletricidade é negar realidade. Semanas deixam de ter significado. Não existe segunda-feira diferente de sábado quando não há trabalho formal. Meses importam apenas para ciclos agrícolas. Anos importam para planejamento de longo prazo. Tudo mais é dia a dia. Amanheceu, tem tarefas, escureceu, descansa. Comunidades que adotam rotinas solares rapidamente conservam energia e reduzem estresse. Reuniões ao amanhecer quando todos estão alertas. Trabalho pesado pela manhã quando está mais fresco. Refeição principal ao meio-dia. Trabalhos leves à tarde. Socialização ao entardecer. Sono logo após escurecer. A maioria vê isso como entretenimento e volta pro Instagram. Você tem uma escolha. Agora. Ser do 99% que acha que blackout permanente é cenário de filme. Ou ser do 1% que entende que estabilidade elétrica é anomalia histórica recente e frágil. Civilização humana existiu por milênios sem eletricidade confiável. Seus bisavós provavelmente viveram sem ela. A infraestrutura elétrica moderna tem menos de 100 anos na maioria dos lugares.
Tempestades solares, ataques cibernéticos, colapsos econômicos, conflitos armados, pandemias que destroem cadeias de suprimento, qualquer um desses eventos pode derrubar redes elétricas por períodos prolongados. Vou te dar uma tarefa concreta. Nos próximos 7 dias, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, aprende o nome completo de pelo menos 3 vizinhos que você não conhece bem e descobre uma habilidade útil que cada um tem. Segundo, você passa 24 horas sem usar eletricidade exceto geladeira e documenta cada dificuldade que encontra. Terceiro, você adquire pelo menos uma habilidade manual básica que você não tem: fazer sabão, consertar algo, purificar água, qualquer coisa prática. Não me diz algum dia. Põe uma data. Nos comentários, me diz qual dessas 3 tarefas você vai completar primeiro e quando. Compromisso público aumenta a execução em 400%, segundo estudos de psicologia comportamental. A normalidade é só um período de calma entre crises. A história humana não é linha ascendente de progresso, é ciclo de construção e colapso. Império Romano caiu. Maias colapsaram. Civilizações avançadas desapareceram repetidamente porque assumiram que complexidade era permanente. Estar preparado não é paranoia, é responsabilidade adulta. Você tem seguro do carro mesmo sem planejar bater. Você tem extintor mesmo sem planejar incêndio. Ter conhecimento e recursos para blackout prolongado é mesma lógica. Prevenção inteligente contra risco estatisticamente relevante. Diferença é que seguro de carro você compra pronto. Preparação para colapso de infraestrutura. Você constrói através de conhecimento, habilidades, relacionamentos comunitários e mentalidade adaptativa. Não é sobre bunker luxuoso ou arsenal impressionante. É sobre ser pessoa que adiciona valor quando sistemas falham. Se esse vídeo abriu seus olhos, inscreva-se. Não somos entretenimento, somos escola de sobrevivência para a realidade. Próximo vídeo eu vou te mostrar porque 90% dos alimentos que preppers armazenam vão te matar de desnutrição mesmo tendo calorias. E quais são os 6 grupos alimentares que você realmente precisa para sobreviver meses sem suprimento externo. Ativa o sininho para não perder. Vamos ficar táticos. Aula encerrada.